Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na meditação de 9 de abril, cuja leitura do dia ela é em João 18 e Deuteronômio, capítulos 11 e 12. E eu quero começar essa reflexão pedindo que você pegue sua Bíblia, por favor, para que você acompanhe a leitura. Nós vamos refletir sobre o tema nada mais do que a verdade. Nada mais do que a verdade. João 18, 33 a 37. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te os outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pois bem, em 2021, vídeos de Tom Cruise começaram a aparecer no TikTok. Eu nunca usei essa rede, já ouvi falar, mas nunca usei, nunca acessei, não tenho nem ideia de como funciona. Mas já ouvi falar. Com vídeos dele, com o ator fazendo algumas coisas bem comuns e até surpreendentes que não expressam uma verdade conhecida dele, de Tom Cruise. Só que aí, apesar do cabelo de estrela do cinema, dos olhos semicerrados, daquela gargalhada típica, né, dele, de mostrar os dentes, não era realmente o Tom Cruise. Né? Os 10 vídeos que foram postados entre fevereiro e junho do ano passado, eles apresentavam um sósia gerado por inteligência artificial para se parecer com ele. Talvez você tenha assistido esses vídeos, algum deles. Cenas muito inusitadas. Os deepfakes, uma combinação dos termos em inglês aprendizado profundo e falso, foram criados pelo artista de efeitos visuais e inteligência artificial. Com os vídeos acumularam dezenas de milhões de visualizações no TikTok. Resolveram criar uma empresa que usa a mesma tecnologia deepfake para fazer anúncios impossíveis de outra forma e restaurar filmes antigos. A tecnologia tem sido usada na produção de filmes e documentários, em exposições artísticas, na publicidade, na produção de conteúdo para a TV. Eu estava vendo hoje. Não sei se você entendeu. Os criadores desses vídeos, eles percebendo que tinha milhões de visualizações, dezenas de milhões de visualizações, eles resolveram criar uma empresa para produzirem esses mesmos tipos de vídeo, para serem usados em anúncios, né? Filmes antigos, coisas assim, cenas comuns ao conhecimento público, né, da mídia, porém com cenas inusitadas e possíveis de acontecer naquele enredo original da história.
E tem sido usado em tantos meios: filmes, documentários, exposições, publicidade, produção de conteúdo. Com as tecnologias deepfake, é possível colocar o rosto de alguém famoso em vídeos, por exemplo, inclusive em fotos antigas de pessoas que já se foram, trazendo a elas movimentos. Eu não sei se você já assistiu vídeos a respeito disso, né? Com fotografias de mortos, eles em movimento, alguns falando. E isso que eu quero comentar, porque imagina essa tecnologia que necessita de uns 10 minutos de gravação de voz para que ele possa clonar a voz igual a do original. Então, só que em cada vídeo desse você tem, no mínimo, a partir de 15 a 20 minutos, o mínimo. Né? Muitos deles acima de meia hora. Eu já estou produzindo conteúdo com a minha voz para que o deepfake registre as diversas pregações também publicadas já. Agora pensa, o que não pode ser feito com isso? Quanta mentira e quanto engano não pode surgir a partir disso? Quando combinado com a inteligência artificial, a imagem interagirá. Ela vai responder perguntas. É como se você tivesse uma imagem do Geraldo Augusto, fake, desse deepfake, com a minha voz, gravada aí, disponível na internet, e você perguntasse e eu te respondesse. Mas não era eu. É uma mentira. E existem até sites com a tecnologia deepfake disponível de forma gratuita para quem quiser brincar com isso. Mas falei da deepfake. E as fake news? Temos aí tempos muito fala-se muito de fake news, checadores de informação, de veracidade dos fatos. E aí eu estou falando fake news, eu me refiro às fake news de verdade. Fake news de verdade, contrassenso, né? Mas quando eu digo essas, eu não estou me dizendo as que estão na narrativa da mídia tradicional para silenciar a verdade dos fatos. Não estou dizendo as falsas fake news, quando na verdade elas são a expressão da verdade dos fatos, mas muitos na mídia dizem que é mentira, que é fake, e na verdade não são. Na pandemia temos aos montes, de um e de outro lado. Aqui no Brasil, inclusive, recentemente, quando eu gravo esse vídeo, nessa semana nós tivemos a votação sobre o requerimento de urgência do projeto de lei das fake news, o PL 2630/20, 2630 de 2020, considerado por muitos como censura ou limitação à liberdade de expressão. E quem é que definiria a verdade, então? Quem é que vai dizer se eu estou falando é verdade ou fake news? Um comitê gestor da internet, aqui no Brasil. Eu não sei se você chegou a receber ou você viu nas ferramentas da empresa Google, que eles têm criticado essa proposta e feito campanhas mostrando os vários prejuízos que seriam causados com essa proposta dessa PL 2630 aqui no Brasil. Eu recebi e-mail, por exemplo, da Google falando a respeito disso. E aí tem um negócio um pouco mais profundo, porque se o conteúdo produzido começar a ser limitado, isso diminui a produção de conteúdo, fica restringido, censurado. Por consequência, nem tudo que é produzido é fake. Sabemos que muita coisa não é verdadeira, é autêntica. Mas quem é que vai definir o que é e o que não é? E dentro desse entendimento, os anunciantes deixariam
de estar pagando essas grandes empresas de tecnologia, investem tanto nessas mídias, que tem crescido muito na sua atuação no Brasil, e para onde é que iria esse dinheiro dos anunciantes? Responda por você mesmo. Bom, e aí, eu percebo já há alguns anos que tem sido construído um ambiente para o anticristo. E por que eu falo isso? Por causa da palavra. Segundo as Tessalonicenses 2, de 9 a 12. A esse cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, está se referindo ao anticristo, Paulo escrevendo aos irmãos em Tessalônica, agora falando da igreja, da volta de Cristo em relação aos incrédulos. Na primeira carta ele falou em relação aos salvos em Cristo. E aí ele diz: a esse cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu creio que é um ambiente que está sendo preparado, sim, e eu denuncio isso, sim. E não existe força nenhuma das trevas que possa prevalecer querendo me impedir de denunciar. E eu denuncio, sim, sim, eu denuncio. Seja deepfake ou as já tradicionais fake news, tudo isso é engano, tudo isso é mentira e se opõe à verdade. O engano e a mentira, eles só têm uma forma de serem combatidos, com a verdade. Mas eu preciso falar um pouco com você a respeito do engano e da mentira, porque existe um efeito recíproco. Paulo, escrevendo a Timóteo a respeito dos crentes, ele está escrevendo a Timóteo falando dos pecados na igreja. E aí Paulo fala o seguinte no verso 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí dá uma lista, 6, 6, 6. Aí ele fala, termina com aparência de piedade, foge desses, mas negam a eficácia, o poder, foge desses. Aí ele diz: tu, porém, tens seguido o meu amor, a minha fé, o meu ensino, o meu exemplo, as minhas perseguições. Aí no verso 12 ele fala de que aquele que quer, até citei numa reflexão recente sobre a perseguição, aqueles que querem piamente seguir a Cristo padecerão perseguições. Aí no verso 3 ele diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. E é o que nós vemos na sociedade e no arraial. A postura é a da astúcia, Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Astúcia. Qual é a forma? As palavras convincentes. Colossenses 2,4. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, que agem no ingênuo coração. Romanos 16, 17, 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Precisamos orar por discernimento espiritual, por entendimento, não ingenuidade. Simplicidade é uma coisa, ingenuidade é outra. Podendo levar, inclusive,
essas falsas palavras, a apostasia. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo que autorizar a sua própria consciência. Está na Bíblia. E qual é a origem? A origem é o coração caído, Marcos 7, 20 a 23. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O engano está aí na lista. É um coração caído, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E por que todos pecaram? Porque Adão pecou. E por que Adão pecou? Porque Eva foi enganada. Enganada por quem? Pela serpente, pelo diabo, o pai da mentira. Quem vive no engano e na mentira tem a sua filiação. E não é Deus, o seu pai. A prática do engano e da mentira é pecado. Efésios 4, 20 a 25. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É pecado. Quem pratica evidencia uma imaturidade espiritual, além de ser pecado. 1 Pedro 2, 1 a 3. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Engano, fingimento, características de quem ainda está precisando do leitinho espiritual. Como recém-nascidos na fé, precisa crescer. Além de ser pecado, precisa crescer espiritualmente. Não dá para você aceitar viver na prática da mentira, do engano. Eu vou falar mais. Na hora que eu não ia comentar não, mas me lembrei agora. Perdão, senhor, que eu não ia comentar. Tem que te obedecer. Enquanto eu estava preparando o texto para compartilhar aqui dessa reflexão, o Senhor falava ao meu coração de maridos que precisam procurar a esposa para falar a verdade. Marido, procura a esposa para falar a verdade. E você sair do engano, e você sair da mentira. Fale a verdade. Deus retribuirá. 1 Tessalonicenses 4, 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos. A prática leva para o inferno. Inferno. O mentiroso não herdará o reino de Deus. O enganador não herdará o reino de Deus. Vai para o inferno. Apocalipse 22, 14 a 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem
e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Inferno. Você tem que falar claro, para ver se tem um entendimento. Agora, talvez você esteja se enganando. Vou dar aqui alguns exemplos. Não se engane deixando de praticar a palavra de Deus. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não se engane, deixando de se importar com a prática do pecado. 1 João 3:7-9. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. E tem gente que pensa que pode permanecer na prática do pecado, que disse assim para Jesus: permanecer na prática do pecado, tanto faz. Que ninguém vos engane, nem você mesmo, nem o seu coração mau, nem eu mesmo, o meu coração mau me enganando. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado, ou seja, praticante do pecado, a Bíblia é clara, não é de Deus, é do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não é praticante do pecado. Não estou falando daquele que tropeça, não quer, mas tropeçou. Aquele que vive na prática, que não se importa, que não dói mais. Se você está assim, você já ouviu meu testemunho várias vezes. Se você está assim na prática do pecado e você não se importa, como eu por anos fingia que me importava, você não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Tem que ser claro. Não se engane achando-se melhor do que o irmão que pecou. Aí tem o outro lado também. Se engana achando que pode ficar na prática do pecado. Aí se engana também de se achar melhor do que o outro que você viu que caiu no pecado, né? Gálatas 6:1-4. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que é o amor. Lembra que nós já vimos algumas reflexões aí? Porque se alguém cuida ser alguma coisa, eu sou inatingível, inabalável, eu jamais pecarei, eu jamais cairei nesse pecado. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, porque não somos, deixa bem claro, não somos, engana-se a si mesmo. Oh, Senhor, eu não sou como esses publicanos. Eu jejuo, eu oro, eu dou esmolas. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Bom português, se é a primeira vez que você assiste essas reflexões, é a primeira reflexão que você assiste, acostume-se. Mas se não é a sua primeira, eu preciso falar uma realidade, diretamente e reto. Vai tomar conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Não se engane sendo cúmplice do pecado. Às vezes não é a sua prática,
você não está menosprezando o irmão que caiu, pelo contrário, você procura levar a coisa, conduzir com mansidão, ajudar a levantar o irmão, mas não é nem a situação. Às vezes a situação que você vê e é cúmplice. É quando a pessoa vem falar com você e você vibra, você gosta de ouvir, da gargalhada, de ouvir as práticas, né, que a pessoa cometeu. Você fica feliz, é o teu momento alegre. Efésios 5, 3 a 7. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. E você é enganado pela conversinha do outro. Não, mas isso aí eu estou pecando, mas pô, não tem nada a ver não. E você, no teu coração, você é cúmplice. Sabe? Não se engane, seduzido pelas riquezas. Marcos 4, 18 e 19. E outra parábola do semeador. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus falou: porque a palavra que você ouve não produz fruto de transformação no seu coração. Possivelmente porque você está sufocado com as questões dessa terra, teus afazeres, teu cotidiano, e seduzido pelas riquezas e as ambições. Teu coração não está na eternidade. O teu coração está nas coisas da terra. Tem como você ser transformado assim? Você sabe que não tem, né? Não se engane, vivendo uma vã religiosidade. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, andar em santidade e praticar a justiça, vida com Deus e relacionamento com o próximo, amor vertical, amor horizontal. Amor. Mas aquele que não guarda a língua, não guarda a boca, é bocudo, está se enganando, vivendo uma vã religiosidade. Não se engane deixando de andar na luz. 1 João 5 a 10. 1, de 5 a 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos que os judeus, com as falsas acusações, remeteram a Jesus a Pilatos, porque eles não podiam matar sem a permissão do Império Romano. E submeteram a Pilatos. E aqui, especificamente no Evangelho segundo João, João relata algumas importantes verdades. Primeira, no verso 34,
quando 33, Pilatos pergunta se Jesus era o rei dos judeus. Aí Jesus responde no 34. Essa é uma avaliação sua ou você tá com essa argumentação porque você está ouvindo outros falar? É importante a gente atentar a isso. A nossa visão sobre Jesus não é por aquilo que nós ouvimos falar. Primeira coisa. A segunda coisa, nós vemos na sequência, é que, verso 36, Jesus respondendo quando Pilatos pergunta de uma forma meio debochada, né? Porventura sou eu judeu? A tua nação, os principais sacerdotes entregaram-te a mim? Que fizeste? Aí Jesus responde no 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo. Jesus estava se afirmando enquanto rei e o mentiroso, aquele que vive no engano, não tem o governo de Jesus. Primeiro, ele não tem experiência com o Senhor. Não conhece a Cristo. Ele conhece de ouvir falar. Segundo, Jesus não é o seu rei. Jesus não governa o seu coração. Lembra que é o pai da mentira? Terceiro, quando o texto continua aqui, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, ou seja, o reino do Senhor não é se impondo neste momento nas questões exteriores, mas essencialmente no nosso interior. E não é o reino como o reino humano, não é o governo como aquilo que nós conhecemos aqui, mas é um governo que vem dos céus. É a vontade de Deus sendo estabelecida aqui na terra. Quem vive no engano e na mentira não quer a vontade de Deus. Inclusive mente, engana, para que a sua vontade prevaleça, o seu ventre prevaleça. Aí o texto continua, verso 37, quando Jesus diz assim, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele se fez homem, que o Verbo encarnou. Ele abriu mão da sua glória. O reino dele não é daqui, é dos céus. Mas ele nasceu, ele veio dos céus, abrindo mão da sua glória, para se fazer homem, para que pudesse viver aqui e ser o sacrifício perfeito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um mentiroso, ele foge dessa verdade. Ele prefere se enganar de que Jesus veio atender aos seus próprios interesses. Porque se ele entendesse que Jesus nasceu e ele veio ao mundo para entregar a sua vida pela nossa salvação, nosso resgate, para a remissão dos nossos pecados. Mas, quando ignora isso, tanto faz. Não está preso a verdade. E Jesus continua dizendo aqui, para isso vim ao mundo. Para isso vim ao mundo. Ele vir ao mundo nos lembra que Deus enviou o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para salvar. Inclusive quem está na prática da mentira, do engano. E aí eu pergunto, como então nós sermos da verdade e vivermos a verdade, nada mais do que a verdade? Verso 37, a continuidade do versículo. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve
a minha voz. Nós precisamos ouvir a Jesus, que na sua palavra nos revela importantes ensinos. E eu separei alguns aqui. Primeiro que eu quero falar com você é de ouvir a pregação do Evangelho bíblico. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Não é qualquer outra coisa. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Aí ele diz o porquê. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Isso para mim, eu concordo com o meu pastor, de que isso só poderia ser realidade nos nossos dias, em que agora, de fato, nós podemos amontoar mestres para nós, conforme o nosso desejo desordenado, por meio da internet. Se inscrevendo em canais, por exemplo, assinando listas de e-mail, canais no Telegram, seguindo nas redes sociais. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, o que combate o desvio da verdade é a pregação da palavra. Então a primeira coisa para que seja a verdade, nada mais do que a verdade, é de você ouvir a pregação do Evangelho bíblico. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Por que ele está falando para um evangelista, para um pastor, ser um evangelista? Porque a tarefa principal do pastor é pregar o Evangelho contra a verdade, contra a mentira. Anunciando a verdade. Segundo, permitir-se ser confrontado pela palavra. Ouviu a pregação do Evangelho bíblico? Se permita ser confrontado. Mas quando o pastor te confronta por meio da pregação, quando o professor na escola bíblica confronta o seu pecado, quando o irmão te confronta na reflexão, você corre do confronto e você finge que não é para você. João 17, texto da meditação, texto da leitura do dia anterior. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que eu vou ser santificado na palavra de Deus? Aceitando ser confrontado por ela. Ela não entrando por um ouvido e saindo pelo outro. É você aceitando ser confrontado pela palavra. E parar com esse mimimi. Ai, o pastor estava nervoso. Ai, fulano estava nervoso. E você tomar jeito e aprender a amadurecer e aceitar que o Evangelho nos confronta. Terceiro, submeter-se. É você permitir ser confrontado, permitir ser confrontado. E aí? Tá, me confrontou, falou comigo, eu entendi que é para mim. O que você vai fazer com isso? Submeta-se. Gálatas 5, 7 a 9. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Obedeça à verdade. Foi confrontado? Se submeta. Quarto, praticar os ensinos de Cristo. Porque se você se submete, alguma coisa tem que mudar. E não viver mais do jeito que você quer viver. Mas você ser cada vez mais parecido com Jesus. João 8, 31, 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você é transformado praticando os ensinos de Cristo. Quinto, praticando os ensinos de Cristo, você vai seguir o seu exemplo. 1 Pedro 2, 21, 22.
Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Siga o exemplo de Jesus. Sexto, amar genuinamente. 1 Coríntios 13, 4-7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você ama genuinamente, você se alegra com a verdade. Sétimo, não procurar agradar o homem. Gálatas 4,16. Fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Mas você mente para não deixar o outro mal. Desse jeito não tem como seguir a verdade. Então não procure agradar o homem. Oitavo, reforçar o conhecimento dos fatos. Não tem quando a pessoa sabe aquilo, já foi falado, mas aí você volta ao assunto, pois bem, sobre aquela questão, isso, não é isso mesmo? Reforça o conhecimento dos fatos, reforça o conhecimento da verdade, para que não fique nenhum engano. Muitos dos problemas acontecem porque não acontece isso. 1 João 2,21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então João estava dizendo que não escreveu, não é porque não sabia a verdade. Estou te contando algo que você não sabia, estou te falando, revelando a verdade. Não, ele estava reforçando o conhecimento da verdade. Nono, penúltimo lugar, andar nesse caminho. Tem que andar nesse caminho. É uma trajetória. 3 João, verso 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Segue o caminho da verdade. Décimo, falei que era penúltimo, mas não, me enganei. Décimo, implantar no coração. 2 João, versos 1-3. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e no amor. 11º, agora sim, penúltimo, unir-se aos irmãos nesse propósito. 1 Timóteo 3, 14-16. Escrevo-te estas coisas, orientação a quem almejava servir, né, na obra de Deus, na igreja, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Estou falando a verdade agora. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Unir-se aos irmãos no propósito de erguermos, levantarmos a bandeira da verdade de Cristo Jesus para esse mundo. E por isso, quem é a verdade? 12º lugar e último. Estar em Cristo, João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade. Nada mais do que a verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.